programa de hoje você vai acompanhar os benefícios do bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares. Assista também ao depoimento do humorista Dedé Santana. Ele perdeu 35 quilos após essa cirurgia. Saiba também como a psicologia pode ajudar no tratamento do excesso do peso. Obesidade em Destaque está no ar. Você consegue emagrecer sem deixar de comer à vontade? Isso já é possível graças ao bypass intestinal. Acompanhe agora a entrevista com o Dr. Lazzarotto e descubra como funciona essa técnica. O Dr. Lazzarotto criou a técnica bypass in Y de Roux há mais de 30 anos, uma cirurgia de obesidade que não mexe no estômago. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona exatamente esse procedimento cirúrgico que faz o atalho no intestino. Vamos aqui no aparelho digestivo normal. Aqui está o estômago, que funciona como um grande liquidificador. Tem um paciente meu que diz: doutor, o estômago é um liquidificador. Realmente é um grande liquidificador que mistura os alimentos. Este liquidificador que mistura os alimentos, prepara os alimentos, vai para esse intestino delgado, esse mais fininho aqui, serve bem. Aqui é o que a pessoa absorve os nutrientes e também é o maior órgão endócrino do nosso organismo. Muito bem. Aqui que engorda, deste fininho, do começo até o final. Quanto mais próximo do estômago, mais absorve. E finalmente aqui o intestino grosso, que só evacua. Observe bem, este é o aparelho digestivo normal. O que nós fazemos? Apenas neste intestino aqui, fazemos um atalho inteligente. Por quê? Criamos dois caminhos. Por que não é desvio? Desvio fosse tudo para um lugar só. É um atalho. Um continua no mesmo caminho que era antes, observe bem, alimentos em menor quantidade, e outro que vai pelo atalho, chegando mais rapidamente no final do intestino delgado, no início do intestino grosso, e com isso elimina com mais facilidade e com isso perde peso. Desde que tome água. Observe bem, essas garrafinhas de água são indispensáveis para que a pessoa perca peso com essa cirurgia. E essa água, doutor, como é que funciona? Qual é a quantidade que deve ser ingerida para desencadear o processo de emagrecimento? É variável de pessoa para pessoa. Há pessoas que tomam só meia garrafa de água e é o suficiente para perder peso. Outras 2, outras 3. Mas normalmente nós seguimos um padrão. Quem não é operado, eu recomendo tomar uma garrafinha de água no café, uma garrafinha de água no almoço e uma garrafinha de água no jantar para hidratar o organismo. Para quem é operado e queira perder peso, é proporcional à função do seu intestino. Seu intestino é um intestino que funciona rapidamente, é menos água. Eu gosto muito de comparar essa cirurgia com uma casa que a água cai no telhado, cai na calçada, a água corre na calçada e tem aquele ralinho da calçada onde corre a água. Quando a chuva é pequena, entra tudo dentro do ralinho. Mas se for uma chuva maior, o ralinho não vence e vai pelo ladrão e com isso perde peso. Por isso que a cirurgia, para perder peso, tem que tomar bastante água para que empurre para o ladrão e com isso vá para o esgoto. No caso, o esgoto seria o intestino grosso para que evacue e assim perca peso. A vontade de comer, ela diminui depois do bypass em Y de Roux? Vamos comparar uma pessoa que come uma macarronada e outro que come um churrasco, uma churrascada. Quem come a macarronada, o macarrão é de fácil digestão e fácil absorção. Come, dali a 2 horas está com fome novamente. Então, o intestino absorveu aquilo e manda um telegrama para o estômago que está com fome novamente. Em compensação, quem come um churrasco, que a carne é de mais difícil digestão e absorção, demora muito mais tempo para que ele mande o telegrama para o estômago para comer mais. Nesta cirurgia de obesidade, como o alimento passa do estômago para o intestino delgado mais rapidamente, o intestino delgado manda um estímulo, um telegrama, para ser
para a pessoa entender, né? São reflexos hormonais, são hormônios que são estimulados, e com isso a fome das pessoas operadas diminui de 20% a 60%, no início até 90%. Quem é operado de obesidade pela técnica bypass em Y, que está me ouvindo, sabe que eu estou falando a verdade, que perde a vontade de comer no início, mas à medida que vai emagrecendo, o organismo vai se adaptando e volta a ter a vontade de comer normal. Por quê? Porque o organismo se adapta. Muita gente não sabe, mas fatores emocionais podem ser responsáveis por excesso de peso. Conversamos sobre o assunto com a psicóloga Maria Marta Ferreira. Confira. Às vezes as pessoas falam, isso é físico ou emocional? Eu sempre brinco assim, isso é físico, porque nós só temos o corpo para sentir tudo. Quer seja emocional, quer seja espiritual, quer seja social, é o nosso corpo que vai viver, que vai transpor a todas as nossas emoções. Agora você veja, nós temos os problemas do estresse, todos nós vivemos um cotidiano absolutamente conturbado, com agendas intensas de trabalho, então o estresse é um fator que desfavorece bastante um comportamento alimentar que favoreça uma manutenção de peso ou emagrecimento saudável, isso é uma coisa. Outros fatores como uma ansiedade muito extrema, onde a pessoa muitas vezes coma com uma velocidade muito grande, ou come quando está triste, ou come quando está alegre. A questão da alimentação também tem as nossas questões sociais. Por quê? Porque no fator social a gente come para celebrar. E a comida está presente em todos os aspectos do nosso cotidiano. Então como é que a pessoa vai fazer? Ela vai se trancar dentro de casa? Já tive paciente que na ceia de Natal ficava trancado para não participar, só ia na hora dos presentes, né? Quer dizer, que tortura é essa? Porque comer é bom, comer é celebrar, né? Então a gente tem que extrair essa ideia de que para você emagrecer com saúde e você se manter magro, você tem que comer ou passar fome, né? Ou comer uma dieta que é muito restritiva, que é muito doída, que é muito difícil. Isso não confere. Então, na verdade, quando a gente pensa em psicologia e emagrecimento, a gente pensa que se fosse tão simples a gente comer menos, né? E simplesmente emagrecer, porque às vezes a gente escuta isso. É muito fácil, come menos, faz mais exercício e você emagrece. Gente, essa matemática é simples mesmo. A questão é que na prática a teoria sempre é outra. Então nós temos que ajustar todos os detalhes, nós temos que fazer com que aquela realidade caiba na prática, na vivência, no cotidiano daquela pessoa. Então, todos esses fatores precisam ser observados para que uma dieta de emagrecimento tenha êxito e sustentabilidade. Nós não podemos desvincular o comportamento, né, do emagrecimento, porque as pessoas dizem assim, olha, para você manter-se magro, para você emagrecer, você tem que mudar o seu estilo de vida. Mudar estilo de vida significa mudar hábito. Mudar hábito significa mudar muitos comportamentos. E mudar comportamentos não tem como sem o benefício e sem a ação da psicologia nesse cotidiano, né? Então, normalmente aquele tripé que favorece o ganho de peso, como hábitos alimentares inadequados, vida sedentária, herança genética, também vai acolher as nossas emoções em desequilíbrio, porque muitas vezes por passar por momentos difíceis, quantos e quantos pacientes, por estar num momento, numa fase difícil, às vezes um intercâmbio, às vezes uma separação, às vezes um luto, situações do cotidiano que favorecem com que ela entre em desequilíbrio emocional, em sofrimento emocional, e a comida muitas vezes ela entra como escape, ela entra como conforto, ela entra como um anestésico das dificuldades que ela está vivendo, em busca de um pouco de prazer nas dores que ela está atravessando. O humorista Dedé Santana tinha medo de fazer uma cirurgia de redução de peso e ter restrições alimentares depois do procedimento. Assista agora na entrevista como ele conseguiu perder 35 quilos sem deixar de comer à vontade. O Dedé sabe bem o que é sofrer com excesso de peso e viver fazendo dietas que não dão resultado. Ele vai contar pra gente como conseguiu emagrecer com saúde. Você se lembra que naqueles filmes meus tinha que pular, saltar, andar a cavalo, lutar, pendurar em corda, né? Dar salto mortal, pirueta. Menino, que eu sofria. Quando eu engordava um pouquinho, eu sentia
o peso exagerado, aí não conseguia, né? Então minha vida era um tormento mesmo, sempre com regime. Eu fiz tudo quanto é tipo de regime, tudo quanto é tipo de remédio que você imaginar, eu já tomei, né? Aí veio uma luz, né, que me disse assim, olha, você já ouviu falar em Dr. Lazaroto? Eu falei, não, Lazaroto, em Curitiba. Eu falei, Curitiba, poxa, eu tenho grandes amigos lá, né, que é o Ali, o JC e outros amigos que eu tenho aqui. Eu falei, poxa, eu estou sempre lá em Curitiba e tal, mas lá tem um médico sensacional. Eu falei, não me venha com aquela redução de estômago, porque eu tenho vários amigos que fizeram redução de estômago e deu problema seríssimo, né? Porque tinha que tomar remédio a vida inteira, não podia comer. Eu falei, não, isso não. Então eu prefiro ficar gordo mesmo do que não comer, não dá. Mas esse excesso de peso estava atrapalhando bastante a sua carreira. Então você viu que era o momento de tomar uma decisão e emagrecer com saúde. Aí falaram para você do Dr. Lazaroto. Como é que foi esse contato? O que chamou mais atenção nessa técnica dele? Olha, isso foi tipo um milagre para mim, porque naquela altura que eu já estava com mais idade, eu falei, eu não vou fazer mais regime, eu agora vou, como diz, soltar frango, vou deixar engordar, porque eu estava bem gordo. Então eu vim aqui, aí conheci o Dr. Lazaroto, ele foi muito simpático comigo, hoje eu chamo ele de padrinho, é o meu padrinho. Aí ele falou, você não tem que operar comigo. Primeiro, eu não opero o estômago, aliás, tenho revertido algumas operações dessas, algumas pessoas que operaram o estômago vêm em Curitiba para refazer essa operação, porque ele faz um desvio do intestino. Eu falei, bom, aí tá certo, de intestino. E aí para comer, ele falou, bom, depois eu te garanto que depois de 15 dias, 16 dias que você operou, você vai na churrascaria comigo e vai comer de tudo. Eu não acreditei, falei, isso não é possível. Aí ele me mostrou várias fotos, várias operações que ele tinha feito. Aí, inclusive, eu tive surpresa, porque tinha vários colegas meus nisso aí. Tinha o Tony Tornado e outros que eu não vou nem citar o nome, mas estavam também, né? Batoré, aquele comediante. E aí me mostrou, e aí eu falei, bom, eu vou fazer. Daqui a pouco você confere mais um trecho do depoimento do humorista Dedé Santana. Agora, você fica com mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazaroto. Ele vai explicar como funciona o bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer com saúde. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pacientes que foram operados através da técnica do estômago. Já fui com eles até um restaurante e percebi que esses pacientes, eles se servem normalmente, fazem até um prato bem grande, mas eles não conseguem comer tudo que está no prato, eles acabam passando mal. Por que isso acontece nessas outras cirurgias, doutor? Acho que é interessante olhar este desenho onde tem todas as cirurgias para que os telespectadores possam entender a sua pergunta. Aqui está o estômago normal, olha, faz o bolo alimentar, passa para o intestino delgado e aqui para o intestino grosso. Como eu falei, nesse intestino delgado é que a pessoa engorda. Observem bem que nesta primeira aqui, Fob Capella, o estômago, que teria uma capacidade de 1,5 litro, 1.500 ml até 2 litros, ele vai ficar reduzido a 50 centímetros, do tamanho de um copo de cafezinho. Ele não precisa ser inteligente e ver que uma pessoa que vai fazer uma cirurgia dessa não vai conseguir comer normal. Se ela comer um pouquinho a mais, vai vomitar. Por isso que esses pacientes, eles fazem um prato grande, mastigam a carne, jogam a carne fora, a grande maioria deles, né? A não ser que fique sem o anel, daí o alimento passa mais rapidamente e acaba passando mal e às vezes até fazendo o que nós chamamos de bezoar, que é o enrosco, né? Enrosco no alimento, chamado bezoar. Cada uma dessas cirurgias não vai poder comer normalmente, porque não vai caber, não cabe o alimento dentro do estômago, né? Essas que fica aquele um tubinho, com o correr do tempo o estômago se dilata, daí começa a comer um pouco melhor. Mas em compensação esta aqui, desde o início a pessoa pode comer normal, porque não mexe no estômago. Então é um grande diferencial.
Aproveitando essa questão que o senhor está explicando das outras cirurgias, e esse paciente que foi submetido a outra técnica, não está conseguindo comer à vontade, não está feliz, ele pode reverter essa outra cirurgia e optar pela sua técnica? Perfeitamente. Claro que voltamos ao desenho, essas cirurgias que cortaram um pedaço do estômago, não vai ter o mesmo resultado do que, por exemplo, esta aqui de Fob Capella, que o estômago ficou do tamanho de um cafezinho e que o estômago permanece lá dentro. Então, o paciente vai voltar a ter uma normalidade. Então, eu reverto inúmeras dessas cirurgias, muitas cirurgias. Este mês, inclusive, eu reverti 2. Agora tenho mais 2 para reverter no próximo mês. Nós desfazemos essa cirurgia e fazemos o bypass variante do YDRU. Quando falamos em cirurgia, muita gente tem medo da anestesia. Parece que o bypass pode ser realizado com uma anestesia que permite que o paciente fique consciente durante o procedimento. É verdade, doutor? Como funciona? É muito interessante. Tem pacientes que iam fazer outro tipo de cirurgia e quando ficaram sabendo que essa cirurgia que nós efetuamos só é feita uma anestesia peridural e raquidiana e que a pessoa pode operar acordado, optar ou acordado ou dormindo, mas sem intubar, com sono fisiológico. Então, muitos optam. Por quê? Porque o tratamento cirúrgico é só no intestino. Então, a anestesia pega perfeitamente e a pessoa pode operar como se fosse uma cesariana, como se fosse uma plástica de abdômen. É o mesmo tipo de anestesia. Anuncie ou participe do nosso programa. É só entrar em contato com a nossa produção ou enviar um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. Agora você fica com mais um trecho da entrevista com a psicóloga Maria Marta Ferreira e saiba como funciona o método Rafcal, um tratamento voltado ao comportamento alimentar do paciente. O objetivo da psicologia, trabalhar com a obesidade, é ofertar um caminho que ajude o nosso paciente a atingir seu objetivo de emagrecimento, né? Então, a metodologia do Rafcal é a metodologia que a gente já vem desenvolvendo há 15 anos, né? Aplicando essa metodologia na prática. Hoje, nós estamos, sob a orientação do Conselho Regional de Psicologia, realizando pesquisas para que a gente possa cada vez mais tornar a metodologia científica e favorecer com que as pessoas possam conquistar o seu emagrecimento de uma forma saudável, com saúde global, não apenas pensando, focando no emagrecimento de uma forma desmedida ou radical, né? Então, o objetivo do Rafcal, que é uma reeducação afeto-cognitiva do comportamento alimentar, né? Nós recebemos uma educação pregressa, essa educação muitas vezes não é favorável a uma conduta magra, a um objetivo de vida saudável, então o que a gente faz? A gente vai e reeduca. É afetiva porque nós estamos lidando com os afetos. Gente, se conhecimento resolvesse todas as coisas, nós não teríamos obesidade, nós não teríamos conflitos nas empresas, nós não teríamos sofrimento nos lares, porque a gente sabe o que tem que fazer. Agora, o nosso grande desafio é tornar o conhecimento uma experiência de vida. E esse é o objetivo da metodologia, a gente aplicar o conhecimento de uma forma simples, de uma forma funcional, que ajude a pessoa a praticar aquelas ações de maneira contínua para que ela possa ter realmente uma mudança no seu estilo de vida, né? Não é nada absolutamente inovador, é apenas algo que pode favorecer como uma ferramenta no dia a dia da vida das pessoas, ajudando elas a fazerem aquilo que precisa ser feito. É muito importante, eu diria mais do que importante, é fundamental, né? E é muito importante, mais do que uma multidisciplinariedade, múltiplos profissionais trabalhando em conjunto, é uma interdisciplinariedade, né? Os profissionais que estão trabalhando com o paciente entendam que todos fazem uma parte do conjunto. Né? Nenhum profissional dá conta daquela problemática sozinha, né? Então o médico vai cuidar dos aspectos físicos, dos aspectos medicamentosos, né, que são necessários. O nutricionista vai cuidar do aspecto nutricional, da condução dietoterápica. O educador físico que vai ajudar esse paciente a encontrar uma alternativa viável
e funcional para a pessoa, porque cada pessoa tem um estilo e às vezes aquela ginástica ou aquela atividade física tão badalada não atende, tem gente que não gosta. Então hoje nós temos uma multiplicidade de atividades físicas que acolhem mais, de uma forma mais singular, aquele paciente que precisa. Então a gente precisa entender que todos nós estamos a serviço do nosso paciente, não necessariamente todos juntos de uma vez só, mas certamente cada um em uma etapa do processo, apoiando, compreendendo o que está passando, interagindo com essa equipe e também, principalmente com o paciente, para que a gente consiga que ele atinja o seu objetivo, né? Para isso que a gente está a serviço do objetivo que o paciente está buscando. Acesse agora o nosso site obesidademdestaque.com.br. Lá você encontra informações para emagrecer com saúde, dicas de alimentação, tratamentos, exercícios físicos e nutrição. Agora você fica com a segunda parte da entrevista com o Dedé Santana, que vai ver como a vida dele mudou após o bypass intestinal. E Dedé, pode comer de tudo mesmo depois da cirurgia? Pode ir na churrascaria, na pizzaria, numa festa de aniversário e comer à vontade? Só tem um segredo que ele pede. Você beber água, você tem que beber água. Eu tava com uma barriga enorme, né? Olha. Afinei pra caramba, né? Agora posso, apesar da minha idade, estou dando meus pulinhos, estou saltando, estou fazendo o meu trabalho, né? Nós sabemos que depois das cirurgias para redução de peso, muitas pessoas reclamam que tem que tomar vitaminas ou suplementos alimentares. Isso aconteceu com você depois do bypass intestinal? Não, comigo não teve nada disso. Eu sempre comi normalmente, desde 15, 20 dias depois eu comecei a comer normalmente, né? Dedé, você perdeu quantos quilos depois dessa cirurgia? Como é que foi esse processo de emagrecimento? Olha, eu perdi bastante, viu? Porque eu estava muito pesado. E eu fui para foi 30 e poucos quilos e conservei, né? E agora tem uma colega minha que operou também, emagreceu bastante. E ela está até reclamando que ela falou que não quer emagrecer mais, que é a Fabiana Carla, que está na novela das 9 e tal. Poder emagrecer bastante. E agora comparando como ela está hoje com algum trabalho mais antigo que ela fez, que eu assisti outro dia no video show, ela emagreceu bem, emagreceu muito. Só que ela falou que evita água porque ela não quer emagrecer demais para não perder os papéis que ela faz papel de meia gordinha e tal, né? Dedé, o que mudou na sua vida depois do bypass intestinal? Olha, muda, eu acho que a principal coisa é autoestima, né? Eu andava muito para baixo, ficava assim, meu Deus, e tal, né? Me sentia pesado, e ia botar uma roupa, é esquisito, né? Você vai botar uma roupa, não fica bem. Eu odiava ir comprar uma roupa porque nenhum número dava. Aí logo depois eu fui perdendo peso e emagreci bem. Com 15 dias de operado eu já estava com menos de 20 quilos. O que você diria para quem está em casa, sofrendo com excesso de peso? O que você diria para essas pessoas, Dedé? Olha, eu não tive medo, a Fabiana Carla não teve medo, Tony Tornado não teve medo e outros colegas que eu não tenho muita amizade, não vou falar o nome aqui, eles não tiveram medo de fazer. Eu acho que a pessoa, se não está se sentindo bem, tem que fazer. E não fazer, não vir consultar com o Lazaroto e fazer logo com ele, que ele fala. Ele fala, não, o Lazaroto mesmo fala, consulte outros médicos, outros tipos que tenha de operação, depois eu estou te esperando, né? Ele não fala, faça comigo, ele diz, consulte outros médicos também. Ele é muito sincero nesse ponto. Mais de 5.000 pessoas já escolheram o bypass intestinal para emagrecer com saúde. Acompanhe agora mais um trecho da entrevista com o Dr. Lazaroto sobre essa cirurgia. Muitas mulheres não conseguem engravidar por conta do excesso de peso. O senhor já acompanhou algum caso assim? Nós temos casos muito lindos. Os endocrinologistas que estão me escutando, os ginecologistas que estão me escutando, sabem que isso é verdade. As mulheres obesas, as que têm micropolicistose ovariana, que são alterações hormonais, têm hiperificação no rosto,
por causa desses problemas. E o excesso de peso piora o estado dessas pessoas e com isso as pessoas têm muito mais dificuldade para engravidar. Nós temos mais de uma dezena de casos muito lindos em que as pessoas tinham alterações hormonais, micropolicistose ovariana, que não engravidavam, associada à obesidade, e que após perderem peso, mesmo casadas depois de 10, 15 anos, estiveram grávidas e foi muito bonito. E o interessante é que isso não ocorreu só com mulheres, também com homens que eram extremamente obesos e tinham algumas alterações. É claro, são raríssimos os casos, mas nós tivemos alguns casos sim, tanto de mulheres que aumentou a fertilidade, como os homens que aumentam a fertilidade. Para quem ficou interessado nesta técnica, a sua equipe atende em quais cidades? Nós atendemos no Rio de Janeiro, claro que aqui em Curitiba, que é o nosso quartel-general, nós temos 2 hospitais aqui, né? Em São Paulo, em Brasília e em Belo Horizonte. Nós atendemos mineiros lá também, né? E doutor, só a sua equipe faz essa cirurgia no Brasil ou existem outros profissionais habilitados para fazer esse procedimento? Algumas décadas a gente começou a ensinar para alguns médicos, bem só o início de ensinamento. Só que o Conselho de Medicina nos recomendou o seguinte, que esta cirurgia deve ser ensinada via universidade, que só a universidade é que tem o poder de dar os ensinamentos para as pessoas. Os médicos podem dar particularmente, só que daí ele fica responsabilizado. Por isso nós não ensinamos nenhum médico mais para essa técnica, até que seja feito via universidade. E é muito interessante, porque às vezes vai pessoas no meu consultório, doutor, eu estive no consultório do doutor fulano que disse que ficou 2 anos estagiando com o senhor lá em Curitiba. Isso não é verdade. Todos os dias eu acompanho o sofrimento das pessoas que sofrem com excesso de peso, principalmente nas redes sociais do programa. Doutor, essas pessoas perguntam o que elas devem fazer, elas querem emagrecer, não sabem realmente o que fazer. O que o senhor diria para essas pessoas? Eu recomendo o seguinte, nunca vá diretamente para a cirurgia. Primeiro faça um tratamento clínico. Converse com o seu médico de família, aquele que você confia. Então, ele vai te dar orientação alimentar. Se ele não resolveu, se o médico de família não resolveu, aí ele vai encaminhar para um endocrinologista ou para um nutrólogo, que vai dar medicamento, atividade física, dieta. Se assim mesmo não resolveu, aí sim, deve procurar um cirurgião para obesidade. Quando digo um cirurgião de cada tipo de cirurgia. Converse com vários médicos, todos os médicos. Um médico, outro médico, com várias técnicas, mas não confie só nisso. Peça para os médicos como que estão os seus pacientes, como eles estão evoluindo. Peça o nome de 2, 3, 4 pacientes para que converse se ele tem anemia, se ele vomita, se ele tem diarreia, para depois escolher qual o médico e qual a técnica que o paciente deve fazer, porque às vezes, escolhendo a técnica errada, o médico errado, é muito triste para voltar ao normal. E chegamos ao final de mais um programa. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever alguma reportagem ou ainda sugerir um tema, é só entrar em contato com a nossa produção ou enviar um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e conheça o nosso canal no YouTube. Tchau e até a próxima semana.